Olá, meus amigos, boa tarde, tudo bem? Eu sou o professor Gustavo, estamos novamente aqui ao vivo, direto das instalações aqui da unidade Messejana da Uniateneu. Quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí nossas aulas ao vivo, tá? Quero parabenizar as equipes que têm aderido aí a nossa dinâmica de jogo, né? Nós vemos que mais de 60% da turma tem participado ativamente das tomadas de decisão. Infelizmente, nós temos algumas equipes que realmente não entenderam a oportunidade que estão tendo de participar de um processo de simulação mercadológico, onde você realmente vai poder colocar em prática seus conhecimentos, onde você vai poder verificar situações de mercado, verificar o comportamento do consumidor, verificar o comportamental dos colaboradores, né, dos operários, dos seus funcionários, e também entender um pouquinho como cada departamento de uma empresa funciona e como você deve se relacionar, como deve ser a relação entre esses departamentos. Então, realmente é uma excelente oportunidade. Parabéns para quem entendeu essa oportunidade e tem participado ativamente das tomadas de decisão. Tá? Lembrando que o ranking do jogo, tá certo? Ele define uma determinada pontuação que vai ajudar você a construir sua nota com maior facilidade. E por falar de notas, nós hoje vamos comentar com vocês duas atividades que devem ser construídas até o final do módulo, tá? São duas atividades. Uma delas é o plano de marketing. O plano de marketing ele consiste em um plano criativo, tá? O marketing ele está relacionado a estratégias que são adotadas pela empresa e também relacionado aos objetivos específicos da empresa. Então, como vocês já construíram o planejamento estratégico e lá definiram missão, visão, valores e os objetivos que vocês desejam alcançar com as decisões e com as estratégias que vocês tomaram nas suas empresas, vocês vão criar um plano de marketing. Em que consiste o plano de marketing? Tá? Então, baseado nesse planejamento estratégico que foi construído, vocês vão analisar a missão, visão e os valores das suas empresas e também os objetivos e transmitir isso de uma forma dinâmica, utilizando os principais canais de comunicação que nós temos dentro do jogo. Então, lembrando quais são os canais de comunicação, nós temos rádio, jornal, televisão, mídias sociais e outdoor. São 5 canais. Então, as empresas, quando definem suas estratégias e seus objetivos, elas transmitem isso para o cliente de uma forma discreta, muitas vezes ou muitas vezes agressiva, né? Publicando preço, publicando descontos, estratégias comerciais e tudo mais. No na nossa atividade, nós vamos propor que vocês criem campanhas publicitárias. Então, diante da perspectiva dos seus objetivos e da missão, visão, valores da empresa, eu gostaria que vocês criassem para cada canal uma peça publicitária. E vocês vão enviar isso ao professor Charles, que fará a avaliação e a pontuação de cada atividade dessa. Então, como é que funciona a atividade? Você vai criar um spotzinho de rádio de 15 segundos e vai mandar para o professor Charles. Esse spot ele vai ser analisado juntamente aliás, na perspectiva das outras equipes que vão estar enviando esse material também. Não somente de rádio, mas vocês vão criar um modelo de outdoor, como vocês querem se comunicar com o mercado lá fora, né? Com seus clientes, tá? Essa é a ideia. Vão criar também uma campanha para as mídias sociais, para o jornal e também para
Outdoor, mídias sociais, é, outdoor, mídias sociais, rádio, televisão e, estou esquecendo de um, jornal, né? Então pronto, são esses 5 canais. Vocês vão criar mídias que vocês achem, né, na criação, né, que vão alcançar o objetivo maior, que é atrair cliente. O objetivo da publicidade, né, da propaganda nesse sentido, é realmente atrair o cliente para dentro do seu estabelecimento e converter essa visita em venda, né? Então, esse é o objetivo principal. Então, usem a criatividade, fiquem livres aí para usar a criatividade. Um outro aspecto do plano de marketing é que você está livre também para customizar o seu produto. Então você pode apresentar um produto específico, tá? Para poder tornar a apresentação mais lúdica, né? E fazer um sentido. Você pode pesquisar na internet, pegar fotos de produtos e agregar à sua apresentação, tá certo? Como é que você vai formatar essa apresentação, tá? As peças publicitárias que são criativas no sentido de imagem e tudo mais, você vai preparar isso através de PowerPoint, vai salvar como PDF e vai enviar para o professor Charles, ok? Então esse é um dos principais trabalhos também que vão compor suas notas. Um outro trabalho é a criação de dashboards, tá? Vocês vão criar dashboards. O que são os dashboards? Dashboards, na verdade, são painéis de gestão à vista, de gestão através de gráficos, né? De indicadores de desempenho. Então, para que vocês entendam melhor, eu vou fazer um processo aqui, vou abrir o simulador, eu vou processar o período, tá certo? Vou mostrar para vocês o ranking, como é que está posicionado, e vou fazer o download de alguns arquivos, certo? Para poder a gente juntar tudo e fazer um gráfico já mostrando para vocês como é que vocês devem proceder, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um instante, ok? Está compartilhado, estamos aqui ao vivo na UniAteneu. Veja bem, vamos ver aqui. Então, eu poderia reabrir o período. Nós temos aqui a empresa Quality Bike, tomou decisão. A empresa 2, infelizmente, não tomou. A Veloci Bike, Ciclopedal. A empresa 5 não tomou decisão. A empresa 6 também não, provavelmente nem acessou ainda. Bike Center, muito bem. Empresa 8 não tomou decisão. Titãs Bike e WeBike. Oh, que legal. Maravilha, parabéns a esses que tomaram decisões. Os que não tomaram decisões, nós vamos tomar decisões por essas empresas para que o processo possa continuar. E aí, automaticamente, o nosso período ele já está fechado, impossibilitado de ser reaberto. Nós vamos processar um período, tomada de decisão na rodada número 4, e vamos ver o resultado final desse ranking, né? Nós temos aqui a Bike Center, muito bem posicionada no patrimônio líquido, com 20 pontos. Bike Center também com 20 pontos aqui. E Bike Center com mais 10 pontos, formando a pontuação máxima de 40 pontos. Muito bem. E desponta na frente, tá? Seguida aqui da empresa número 2, empatada aqui com a Ciclopedal e com a empresa 6 e com a empresa 8. Com certeza a 2, a 6 e a 8, que não tomaram decisões assertivas, nos próximos períodos vão cair bastante, assim como a empresa número 5 já caiu, né? E aí nós temos a Quality, a Veloci Bike e a Titãs Bike, por conta dos investimentos que fizeram, né? A gente vê aqui claramente que essas empresas que estão aqui em sétimo, oitavo, nono e 10º lugar, foram empresas que fizeram investimento, né? A empresa 5 também fez investimento com financiamento ou com empréstimo, que a gente não consegue identificar aqui, né? Mas entrando nos relatórios individualmente nós vamos conseguir. Mas nós não vamos mostrar aqui, porque senão a gente vai estar mostrando qual a estratégia que a empresa está tomando, né?
Eu vou entrar aqui na empresa número 2 e vou fazer aqui o download. A empresa número 2 está entrando aqui numa situação complexa, tá? Por isso que eu vou baixar aqui o relatório dela, porque vai servir até de exemplo para os outros que ainda não se atentaram e não tomaram suas decisões. Eu vou fazer a exportação desse relatório para o Excel, certo? E vou mostrar para vocês como vocês podem construir um dashboard, tá? Eu vou usar aqui nessa tabela, tá, do Excel, nós vamos utilizar alguns dados aqui. Eu vou separar aqui esses dados nessa linha. Deixa eu fazer aqui. Não foi. Por quê? Fazer aqui. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Não vai, por quê? Qual o problema? Vamos ver aqui. Copiar. Não está indo. Empresa número 2. Então, não vou nem copiar não. Eu vou tirar logo daqui. Não vai também? Ah, aqui está a edição. Oh! Desculpa aí, pessoal. Ao vivo a gente faz... Ao vivo tudo pode acontecer, né? Vamos lá. Então, eu já criei aqui vou criar uma tabelazinha e o indicador que eu quero trabalhar, tá, é a participação de mercado, certo? Então, eu vou criar um gráfico aqui desse período especificamente, tá? O que eu quero que vocês façam é um gráfico da empresa de vocês, período a período. Então, eu vou mostrar primeiro esse aqui, depois eu vou criar um outro gráfico olhando a participação de mercado período a período, ok? Então, vamos ver aqui. Eu vou transformar isso aqui em percentual para facilitar nossa compreensão. Isso aqui... Bike Center aqui, gerou uma... Vendeu bastante aqui. Bike Center foi a empresa que vendeu mais, ficou com 96% de mercado. 96,88%. Pessoal, o que pode estar acontecendo com as outras empresas aqui, já de antemão, trabalhando, apresentando para vocês, deve estar havendo um equívoco forte na produção, tá? A empresa Bike Center entendeu o que deve tomar decisão na compra de matérias-primas, está produzindo muito bem e vendendo tudo aquilo que produz. Por isso que ela vendeu aqui 96% da participação de mercado foi gerado pela empresa Bike Center. A Velocity ficou com 1,80%. 1,80%. O e-bike ficou com 0,97%. 1%. Pois bem, depois nós vamos tratar mais desse assunto, tá? Eu vou fazer um adendo aqui nessa aula falando sobre a questão da produtividade, o que é que vocês precisam fazer, tá certo? Então, aqui eu já tenho a possibilidade de criar um gráfico aqui. Então, vamos ver aqui, inserir um gráfico de linha, por exemplo. Vamos lá. Então, nós temos aqui um gráfico mostrando a evolução das empresas em relação ao período número 4, tá? Então, a empresa Bike Center foi que teve aqui... Agora, é interessante, ó, o gráfico ele fala muito pouco, né? Nós não temos leituras, por exemplo, de dados, nós teríamos que olhar a tabela, né? Qual é interessante do gráfico? É que a gente adicione os rótulos de dados, tá? Porque com os rótulos de dados, nós conseguimos verificar os dados de cada ponto sem precisar olhar a tabela, né? Esse é o grande diferencial
de um gráfico bem feito, né? Porque nós temos acesso aos dados, aos indicadores, sem precisar verificar tabela. Então, fiquem atentos a isso. É interessante que quando vocês forem construir esses gráficos, vocês consigam, vocês implementem aqui o rótulo de dados, tá? Então, sempre clicando aqui na linha e aí adicionando aqui, formatar rótulo de dados, adicionar a linha de tendência. Né? Eu quero que você adicione rótulo de dados. Essa é a ideia, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou criar esse gráfico aqui, foi da evolução da participação de mercado no período número 2, tá? Então, posso até trocar esse título aqui, tá? Assim, market share, período 4, tá? Market share do período número 4. Se nós formos trabalhar o market share da empresa número 2, período a período, aí eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou trazer esse dado. Eu vou trazer esse dado para ser trabalhado. Juntamente com outras variáveis, tá? Então, eu vou ter que olhar aqui no sistema o relatório de outros períodos, né? Então, eu vou pegar aqui no período número 3, qual foi a participação de mercado da empresa número 2. Ela teve 11% de participação de mercado. Então, não vou baixar aqui o arquivo, certo? Vou só lá para a planilha. Então, esse aqui foi do período número 3. Ctrl V. Aqui em percentual. Então, pessoal, peguei aqui a participação de mercado da empresa número 2. Deixa eu ver aqui, só um instante. Empresa número 2, tá? Do período 3, tá? Da rodada número 3. Agora eu vou pegar aqui a participação dela no período número 2, tá? Vamos lá. Ela teve aqui 7,65. Então, vou copiar isso aqui. Tá? Aqui é em percentual, né? Deixa eu botar aqui, 7,65. E 3%. Muito bem. Então, nós temos aqui... Eita! 7,65. 3. 1,05 e 7,65%. Arredondou aqui para 8, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, substante. Então, esse aqui é o período número 2. Esse aqui é o período número 2. Esse é o 3, esse é o 4. Então, nós temos aqui a evolução da empresa número 2, tá? No market share, certo? Deixa eu fazer uma mesclagem aqui. Pois bem, aqui nós temos o market share e aqui nós temos o período. Vamos inserir aqui um gráfico e vamos ver o resultado dele, como é que ele vai se apresentar, né? Esse aqui nós vamos tirar. Pronto. Aqui nós temos um gráfico montado, tá certo? Vendo a evolução da empresa número 2,
período a período. Então, no período número 2, vou até reformular esse gráfico aqui, só um instantinho. Eu vou... Inclusive. Ok. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer só. Muito bem. Pronto. Então aqui nós temos o período 1. Nós sabemos que aqui tem um percentual, no período 2 também e tal, no período 3 também. Da mesma forma, como no anterior, nós vamos adicionar aqui o rótulo de dados, tá? Que facilita a visão de quem está construindo, de quem está lendo, na verdade, o gráfico, né? Vamos adicionar aqui algumas casas após a vírgula, né? E aí o gráfico era para ter atualizado, não sei porque não atualizou. Mas, ou seja, bom, a ideia é que vocês apresentem para o professor Charles um gráfico de um indicador de desempenho de cada setor que é administrado no processo de simulação. Então, quais são os setores que são administrados? Por exemplo, um deles é aqui a área comercial. Nós acabamos de trabalhar em cima do indicador de market share, tá? Nós vimos aqui a evolução do market share do mercado como um todo e construímos também um gráfico mostrando o market share da empresa número 2, tá? Então, vou até acrescentar aqui. Empresa 2. Então, o market share da empresa número 2, a evolução dele período a período, e no período market share número 4, tá aqui a empresa número 2, demonstrada, ele teve uma participação de mercado de 3%. Tá? E no período número 1 de 8%, no período número 2 de 11%, no período número 3 de 3%. O que é que esse indicador representa? Vamos entender aqui a representatividade desse indicador, tá certo? O market share é a participação de mercado, é o quanto você conseguiu vender de produtos. Deixa eu compartilhar aqui a imagem. Pronto, é o quanto você conseguiu vender de produtos produzidos. Então, a sua produção, ela teve o trabalho de transformar insumos em produto acabado, e o seu comercial, por sua vez, pegou tudo que foi produzido e ofereceu ao mercado, trabalhando preço e propaganda. E tentou vender para o mercado. Então, o market share, ele sempre vai ter um total, tá? O total representa 100%. Então, tudo que foi de mercadoria vendida ao longo de um período, certo? No caso aqui é um período de um mês, tá? Ele é contabilizado, esse total é totalizado em percentual e o total máximo é de 100%. Você nunca vai ter 101% de mercado, não existe isso. O mercado, ele é absoluto, o máximo dele é de 100%. Então, se no gráfico aqui, no primeiro mês você representou 8% de participação de mercado, né? 7 ponto alguma coisinha, 7,55 e tal. No segundo mês, você teve uma participação maior de 11%. Então, houve um crescimento de participação de mercado. Houve um crescimento de número de vendas de produtos. Você conseguiu vender mais produtos, tá? E no quarto período, que teve uma participação de 3%, e aí houve uma queda na venda desses produtos. Então, o que você precisa analisar é a causa. O que gerou um bom resultado nas vendas no período número 3. Né? Houve uma evolução do 2 para o 3, no 2 deu 8%, no 3 vendeu 11% e no 4 baixou para 3%. O que houve? Né? Qual foi a causa disso tudo? Então, o gráfico ele tem essa dinâmica, essa nuance de mostrar e de proporcionar que os gestores façam análise dos indicadores de desempenho.
No caso do comercial, eu já mostrei um. Eu preciso saber qual o meu posicionamento diante dos meus concorrentes. Se eu vendi 11% e o mercado tem 10 empresas, eu estou acima da média de mercado. A média de mercado tende a ser 10. Ora, se eu dividir 100% por 10 empresas, cada uma, se o mercado fosse dividido de forma igualitária e balanceado, o normal seria 10%. Então, se eu atingir 11, sinal que a minha empresa teve um excelente desempenho, né? Foi superior ao que a média, o que se propõe de média de mercado, tá? Se eu vendi menos do que 10%, então eu estou abaixo, outra empresa está vendendo mais do que eu. E isso é um problema. Então, o indicador comercial ele tem essa obrigação aí, vamos dizer, né? De alertar e de mostrar os resultados que estão sendo conquistados ao longo do processo de gestão, tá? No financeiro, nós temos vários outros indicadores. Então, vocês vão preparar cinco indicadores, cinco gráficos. É muito simples. No RH. Então, vocês podem trabalhar, por exemplo, o indicador de produtividade, tá? Que está lá no relatório mercadológico. Está bem aqui. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa imagem. Só um instante. Está aqui o indicador de produtividade, ó, tá? Esse indicador de produtividade aqui, ele está relacionado ao salário dos seus operários e o investimento em treinamento. Então, se a sua empresa investir em treinamento e aumentar salários, consequentemente a produtividade dos seus funcionários vai tender a crescer, tá? Isso é um detalhe, ok? Um outro indicador aqui, por exemplo, vamos trabalhar aqui indicadores. Aqui a decisão da empresa, que foi muito ruim, né? Porque não tomou decisão nenhuma. Mas o que você pode fazer um trabalho é analisar o seu investimento em propaganda em relação ao investimento médio em propaganda. Se você estiver investindo, por exemplo, acima de 16.550, que foi a média aqui, sinal que você tem investido bastante, mais do que a média do que o mercado está assimilando, certo? Está investindo, ok? Vamos ver outros indicadores aqui. Nós temos aqui indicador de fluxo de caixa, recebimentos à vista, né? Total de recebimentos, ou o principal aqui, que é o saldo de caixa no final do período, tá? Esses todos são indicadores que podem ser trabalhados pela sua empresa, tá? Vou mostrar aqui o do período 1, que aí fica menos invasivo aqui para as empresas. Na DRE, nós temos outros indicadores também. Nós temos aqui, por exemplo, a evolução da margem de lucro, tá? É um percentual de lucratividade que você conseguiu atingir a cada período, né? Aqui nós temos a DRE do período número 1, nós vamos mostrar aqui a DRE do período número 2, para você ter uma ideia de como isso evolui, né? Olha, 7,28 é a margem de lucro no período número 2. No período número 3, qual foi o resultado da empresa aqui? 9,58. Então, ou seja, só aqui de cara a gente vê que houve uma evolução, né? Foi de 1% para 7%, depois foi para 9,5%. Então, esses indicadores eles podem ser demonstrados através de gráficos, tá? Ou seja, você vai preparar 5 gráficos, tá? Vai salvar o seu Excel, copiar os gráficos e colar no PowerPoint também e salvar em PDF, tá? E vai enviar para o professor Charles analisar os seus gráficos, tá bom? Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com o professor Charles, ele vai estar à disposição de vocês na plataforma para esclarecer qualquer dúvida. Eu quero falar agora sobre produção, tá? Acho que, pelo visto aqui, muitas empresas têm tido alguma dúvida com relação à parte produtiva. Eu vou compartilhar novamente aqui
o relatório do período número 2, da empresa número 2 e do relatório mercadológico. Vejam só, todas as empresas, eu vou compartilhar do período número 1 para não ter problema. Vejam só, no início do jogo, todos começaram iguais. E o jogo ele começou dessa forma. Todos vocês começaram com um estoque. Ao final do período, está aqui estoque final, ao final da rodada número 1, o estoque final de matérias-primas era de 3.600 quadros, 7.200 kit 1 e 10.800 kits número 2. Tá? Esse aqui é a quantidade de matéria-prima, tá? Que vocês têm disponível para produzir no período seguinte. Então, por exemplo, aqui na rodada 1, eu vejo o relatório da rodada 1. Como ele é o estoque no final do período, é como se, por exemplo, você tivesse chegado no último dia do mês, no dia 31, no dia 30 de novembro, por exemplo, agora, dia 30 de novembro, você chegou no final do mês com essa quantidade de matéria-prima. Ou seja, no dia 1º de dezembro, você inicia o mês com essa quantidade. Então, o estoque final da rodada 1 é o que você vai ter disponível para produzir na próxima rodada, no próximo período. Então, no mês de dezembro, como esse aqui nós estamos simbolizando aqui como se fosse o mês de novembro, no mês de dezembro eu tenho essa matéria-prima no meu estoque para trabalhar a produção. Ok. Um outro aspecto para que haja produção, nós precisamos de máquinas. Então, qual é o perfil de máquinas das empresas de vocês? Vocês iniciaram um jogo com duas empresas. Desculpe, com duas máquinas. Uma pequena e uma média. Eu vou começar a trabalhar aqui no Excel para facilitar a compreensão de vocês, tá? Eu vou abrir aqui uma planilhazinha. Então, vou clicar aqui. Máquina 1 e a máquina 2. A máquina 1, ela tem a capacidade de produzir 1.000 peças. E a máquina número 2, 2.600 peças de bicicleta, 2.600 unidades. Ou seja, o meu total de produção, tá? É de, vamos lá, 3.600 unidades. Então, eu sei que as minhas máquinas juntas têm capacidade de produzir 3.600 unidades. Certo? Vamos lá. Matérias-primas. Eu preciso de 3 tipos de matérias-primas. Preciso de quadro, kit 1 e o kit 2. Tá? Do quadro, eu preciso de um quadro para fabricar uma bicicleta. Para fabricar uma bicicleta, eu preciso de um quadro. Preciso de 2 kits 1. E preciso de 3 kits 2. Pronto, maravilha. Ora, se eu sei que as minhas máquinas juntas têm capacidade de produzir 3.600 bicicletas e que eu preciso de um quadro para produzir uma bicicleta, então, se eu multiplicar esse aqui por isso aqui, eu acho a quantidade de matéria-prima total, certo? Total de matéria-prima que eu preciso comprar a cada período para poder produzir. Então eu preciso, por exemplo, se eu for produzir 3.600 bicicletas, eu preciso de 3.600 quadros. Aí eu preciso ir lá na minha folha de decisão, na compra de matéria-prima para o próximo período, tá? Eu vou até abrir aqui um período. Eu vou abrir aqui um período rapidinho, tá? Para vocês conseguirem visualizar o que eu estou dizendo. Uma nova matéria. Nós vamos falar sobre uma premiação, equilíbrio de demanda e capacidade produtiva. Depois vocês leem essa notícia aqui, tá certo? Vocês têm a incumbência aqui de equalizar demanda e venda, tá? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vamos avançar e vamos tomar a decisão até a próxima semana, ok? Dia 11. Vou publicar esse período e eu vou entrar aqui na senha aqui da empresa número 2 para que vocês consigam
entender o que eu estou falando, certo? Então, vou entrar aqui numa janela anônima para não interromper a nossa conexão aqui enquanto professor, tá? Ctrl V. Então, decidi. Ora, se eu já defini aqui, ó, que eu preciso comprar 3.600 quadros, então eu venho aqui na folha de decisão, na compra de matérias-primas e vou colocar aqui, ó, não é na emergencial. Eu vou planejar minha compra. Vou aqui 3.600. Opa! Já programei a minha compra de matéria-prima de quadro, mas eu preciso comprar o kit 1 também, porque senão vai dar problema. O que é que eu faço aqui? É só eu multiplicar, ó. Se eu multiplicar a quantidade de bicicletas que eu quero produzir vezes o número de peças ou de unidades do kit 1 que eu preciso para produzir, eu acho o total. Opa, 7.200. Vou para cá e coloco aqui, 7.200. Preciso de 7.200 quadros. Preciso do kit 2 também. Da mesma forma, eu vou até copiar aqui a fórmula porque ela vai ser igual. Tá? Então vai ser aqui igual. Isso aqui. Maravilha, 10.800. Vem aqui, 10.800. Vou comprar visto a prazo. Coloca prazo e coloca em continuar. Ah, professor, mas eu errei na tomada de decisão e eu não comprei matéria-prima para produzir agora. Tá faltando matéria-prima no meu estoque. Então, eu preciso comprar ela de forma emergencial. Eu posso comprar os dois modelos aqui, tá? Então, se estiver realmente faltando matéria-prima, você vem aqui, calcula quanto você quer comprar de matéria-prima. Não precisa ser exatamente essa quantidade, pode ser que você ainda tenha um saldo de matéria-prima aí e não precisa ser exatamente essa quantidade. Você que tem que calcular, tá? Isso aqui pode ser 6.000. Nessa forma aqui eu vou produzir 3.000 unidades, ó. 3.000 quadros, 3 vezes 2, 3.000 vezes 2 dá 6.000, 3.000 vezes 3 dá 9.000. Então, eu vou conseguir produzir 3.000 unidades aqui. Clico em continuar e no final, depois de tomar as decisões em todas as áreas, você vai clicar em tomar decisão. Não vou fazer isso agora, porque ainda quero explicar uma outra situação. Caso você opte por fazer hora extra, né? Ah, eu quero fazer mais 25% de hora extra. Então, 25% de hora extra vão dar mais 900 unidades, tá? Então, 900 unidades, somando aqui, vai dar 4.500. Certo? 4.500 já altera a quantidade. Então, toda vida que você optar por alterar a quantidade de produção, ah, mas eu quero comprar uma outra máquina, certo? Vou comprar aqui outra máquina média. Vou aumentar aqui a capacidade produtiva. Então, já vai alterar a quantidade de matéria-prima que você precisa comprar. Então, assim, ó, sem matéria-prima não há produção. Sem máquina também não haverá produção. E também, sem funcionários, também não haverá produção. Tá? Então, é importante que você entenda que na situação da sua empresa, você precisa observar também a quantidade de operários. Tá? Então, no relatório mercadológico, você tem acesso ao número de operários aqui, ó, no recursos humanos, você tem aqui empregados da produção. Então, são os seus operários. Os operários, tá? Tá aqui os operários, são 30, eles são equivalentes às duas máquinas que as empresas iniciaram o processo de simulação. São 10 para a máquina pequena e 20 para a máquina média. Tá? Então, os 30 estão alocados. Se você não tiver matéria-prima suficiente, não tiver funcionário suficiente e não tiver as máquinas suficientes, não haverá produção. Então, você precisa alinhar esses três fatores. É como se, por exemplo, você fosse
construir um telhado e faltasse telha. Não vai construir telhado. Faltou madeira, também não vai construir telhado. Faltou prego, também não vai construir o telhado. Faltou a mão de obra, também não vai construir o telhado. É como se você fosse por exemplo, fazer um bolo de aniversário ou um bolo mesmo para as festas de finais de ano, né? Você vai fazer uma sobremesa, vai fazer uma torta lindíssima de abacaxi, uma coisa deliciosa e tal, e faltou abacaxi. Como é que você vai conseguir fazer a torta de abacaxi sem o abacaxi? Tá? Não vai fazer a torta de abacaxi. Ah, faltou farinha de trigo. Não vai fazer também. Faltou ovo. Também não vai faltar. Não vai fazer. Ou seja, sem as matérias-primas você não consegue fazer e colocar realmente as suas máquinas para produzir. Faltou o fogão. Também não vai fazer. Sem máquina não vai. Né? Faltou o cozinheiro, né? O chefe de cozinha, a pessoa que vai fazer, não foi. Então, não adianta. Você tem a matéria-prima, tem a máquina, que é o fogão, tem os ingredientes do bolo, mas não tem a mão de obra. Então, não vai acontecer. Ou seja, reforçando aqui, você precisa alinhar os três fatores, tá? E aí, nesse caso aqui, a empresa de vocês tem. Então, primeiro passo. Primeiro passo. Primeiro passo. Identificar capacidade produtiva. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Calcular compra de matérias primas. Terceiro passo. Verificar se tem funcionários na quantidade certa para que haja produção. Então, esses dois primeiros passos aqui são fundamentais. Primeiro, você identifica a capacidade produtiva, quanto você quer realmente produzir. E, em segundo lugar, você identifica a quantidade de matérias-primas que precisam ser adquiridas para que haja produção. Tá? No terceiro momento, você vai definir o quanto você quer produzir. Então, eu vou voltar aqui a demonstrar aqui. Na tomada de decisão, você tem um campo aqui na empresa, certo? Onde você define o preço, a venda à vista. Isso tudo, pessoal, ó, nós estamos recapitulando aqui, mas foi gravado na primeira aula, apresentando passo a passo o que vocês precisavam fazer para que as decisões fossem assertivas. Então, vamos voltar aqui. Ó. Você já comprou matéria-prima adequada, tá certo? Tomou a decisão aqui, clicou em continuar, veio aqui em bicicleta e aqui, ó, planejamento da produção de máquinas. Baseado no teu estoque de matéria-prima e no quanto você comprou de emergencial aqui, se for necessário, você vem aqui e preenche. Olha, eu quero produzir 100% da minha capacidade produtiva. Ora, se eu for produzir 100% da minha capacidade produtiva, eu vou produzir exatamente essa capacidade aqui, ó. Tá? Se as minhas duas máquinas forem máquinas médias. Se eu voltar aqui para o original, que é a máquina média e uma pequena, 100% da minha capacidade produtiva é de 3.600. Tá? Caso eu opte por fazer hora extra, aqui ó, produção extra, eu quero fazer 25% de hora extra. Então, 25% de hora extra. Então, a minha capacidade aqui vai aumentar. Tá? A gente já viu aqui que 25% equivale a 900 unidades. Então, eu teria que somar isso aqui, tá? Então, isso aqui nós vamos botar aqui mais isso. Vamos ver se vai. Vai, pronto. Entendeu? Então, toda vida que eu for definir minha capacidade produtiva, é a produção dela normal, mais o percentual de hora extra. Ou desculpe, de produção extra, tá? Então, esse é o primeiro passo. Identificar a capacidade produtiva, calcular a compra de matéria-prima e depois definir aqui
a minha tomada de decisão, quanto eu quero produzir realmente com as minhas máquinas. Então eu tomo aqui a decisão de preço, de prazo de vendas, se vou vender a prazo, se vou colocar uns juros na venda a prazo. Depois eu defino aqui a minha planejamento da produção. Se eu quiser investir em salário e treinamento para aumentar a minha produtividade lá dos funcionários, como eu apresentei o indicador agora recente, né, no início da nossa aula, tá? Então eu posso alterar aqui salário e tudo mais, promover treinamento e tudo mais. Clico em continuar e aqui eu sigo. Se eu vou investir em marketing, né? E clico aqui em continuar. Se eu vou fazer tomar alguma decisão em relação a empréstimo, financiamento, antecipação de recebíveis e aí vai, tá? Depois é só tomar a decisão e aí tá gravada a decisão, tá? No caso aqui eu tomei decisão pela empresa número 2, eu vou zerar essa decisão, tá? Para que não haja nenhum problema entre os nossos amigos, ok? E aqui vou deixar ela toda originalzinha como estava para que não haja nenhum problema, ok? Pronto. Então, por aqui nós encerramos a nossa videoaula. Ela estará disponível a todos vocês. Qualquer dúvida, por favor, podem entrar em contato. Nas duas últimas aulas nós tivemos algumas intercorrências, não pudemos estar presentes, mas eu queria dizer que fico muito feliz porque a gente vê o resultado claramente nas decisões que vocês têm tomado. Espero que a aula de hoje abra mais ainda o entendimento de vocês e que as decisões daqui para frente possam ser as mais assertivas possíveis. Então, desejo sucesso a todos. Qualquer dúvida sobre os trabalhos que nós comentamos aqui, fiquem à vontade, nós vamos estar à inteira disposição para esclarecê-las. Muito obrigado e um forte abraço. Deus abençoe.